anos. Acho que vocês vão ficar orgulhosos de mim, pois recentemente eu salvei a vida da minha amiga. Literalmente. Ela não teria sobrevivido sem a minha ajuda, mas vamos começar pelo princípio. Eu conheci a Nick quando eu e meus pais nos mudamos para outra cidade. Nós éramos novos no bairro e a Nick e os pais dela foram as primeiras pessoas a nos dar boas-vindas. No primeiro dia, eles foram lá em casa com pequenos presentes e demonstraram querer fazer amizade com a gente. Nossa, eu achei esse gesto muito bacana. Um casal jovem que sorria o tempo todo e uma menininha tímida que se escondia atrás deles. É ou não é uma gracinha? Nós nos tornamos amigas quase que de imediato e eu fiquei feliz por conhecer pelo menos uma pessoa daquele lugar novo. A Nick me ajudou na adaptação à nova cidade e também na escola, e eu até comecei a frequentar a escola de dança com ela. Então, eu não me senti solitária após a mudança. Eu sou muito grata a ela por isso. Nós passávamos muito tempo juntas, pois morávamos de frente uma para a outra. Mas com o tempo, comecei a notar o tanto que a Nick era tímida e insegura. Toda vez que eu a convidava para ir ao cinema ou a uma cafeteria, ela recusava. Ela sempre dizia que não gostava desses lugares e que não se sentia bem em meio a muitas pessoas. Eu achava que ela estivesse agindo assim por ter vergonha de ficar perto dos meninos. E aquilo era estranho, pois ela era muito bonita e poderia conquistar o coração de qualquer um dos nossos colegas de escola. Enfim, não forcei a barra, respeitei a escolha dela, mas pouco depois essa esquisitice dela se transformou em grosseria. Era aniversário dela. Naquele dia, meus colegas e eu resolvemos fazer uma festa surpresa para ela. Nós planejamos tudo nos mínimos detalhes. Seria na casa de um dos garotos da escola, e essa casa ficava pertinho, pouco abaixo do estúdio de dança. Então, ela não saberia para onde estávamos indo. Depois da dança, eu recebi uma mensagem da galera dizendo que estava tudo ok, que todos os convidados já estavam esperando e os presentes estavam preparados. Agora, era só eu levar a Nick para o local. Então, no caminho, eu disse casualmente que tinha que entregar alguma coisa para o George e que precisávamos passar rapidinho na casa dele. Assim que toquei a campainha, a porta se abriu e todos gritaram "Feliz aniversário!" E teve uma chuva de confetes, balões e música. Tudo foi perfeito, menos a reação da Nick. Ela disse pra mim que precisava ir em casa urgentemente e que não poderia ficar. Ah não, eu não podia deixá-la fugir de novo, não dessa vez. Era aniversário dela, poxa! Era hora de superar aqueles complexos e se divertir um pouco. Eu estava pronta para fazer de tudo para ela ficar. A festa começou. Todos parabenizaram a Nick e a presentearam, mas ela foi ficando cada vez mais nervosa. Eu juro, depois de uma hora, achei que ela fosse surtar. Então, em determinado momento, ela disse que precisava ir ao banheiro e saiu. Passados 15 minutos, ela ainda não tinha voltado. E eu pensei que talvez ela estivesse passando mal, então comecei a bater na porta, mas ninguém respondeu. Fiquei super preocupada. Chamei o George e ele abriu a porta, mas não tinha ninguém lá dentro, só uma janela aberta. A Nick fugiu da sua própria festa de aniversário. Sabe, ela tinha passado dos limites. Ela havia agido com desrespeito e falta de educação. Nossos amigos e eu havíamos nos esforçado muito para planejar aquela festa surpresa para ela, e ela não estava nem aí. Os pais dela eram pessoas bem diferentes. Eles eram sempre simpáticos e educados com a gente. Como era possível a filha deles ser o oposto? Enfim, fiquei furiosa com a Nick e resolvi não conversar com ela até ela se explicar. Mas passou uma semana e nada de ela me procurar. Nem a aula ela estava indo. Fiquei sabendo que ela estava doente ou algo assim. Mas eu duvidava. Eu achava que ela estava envergonhada pelo que havia feito e que não queria ser vista. Mas pouco depois, a Nick e os pais dela bateram à nossa porta e ela me pediu perdão pelo que havia feito. Claro, eu fiquei sem jeito de dizer não na frente dos nossos pais, então fizemos as pazes, principalmente porque ela parecia muito triste e eu sabia que ela estava arrependida pelo que tinha feito. Mas ela nunca me disse por que havia feito aquilo e foi isso que me incomodou. Algumas semanas depois, a Nick se aproximou de mim e me pediu uma coisa bastante inusitada. Ela pediu dinheiro emprestado. O fato é que tínhamos uma viagem planejada para fazer com a escola e os pais dela estavam passando por dificuldades temporárias no trabalho, então não tinham condições de pagar a viagem para ela. Mas a Nick queria muito ir, principalmente para se redimir comigo e com os colegas por ter acabado com sua festa naquele dia.
Aí, não pensei 2 vezes e disse que a ajudaria, afinal, ela era minha amiga. Depois, chegou o dia de partir. Nossa, foi ótimo! Nós estávamos juntas na grande capital e estávamos livres para fazer o que quiséssemos. Quer dizer, quando os professores não estivessem nos vigiando, né? Tenho que admitir, a Nick se transformou nessa viagem. Ela deixou seus complexos de lado e se tornou uma pessoa mais aberta e animada. Eu até a vi paquerando um dos nossos colegas. Ah, é? É dessa Nick que eu gosto. Mas a viagem acabou e nós passamos a última noite no hotel, esperando a hora de partir. Nossas coisas já estavam arrumadas e deveríamos ter uma boa noite de sono. Mas no meio da noite, acordei com um ruído. Era a Nick. Ela estava arrumada, prestes a sair. Eu fiquei confusa. Será que ela estava planejando fugir? Não, aquilo era perigoso demais. Eu quis ir atrás da professora para impedi-la, mas ela me implorou para não fazer isso. Ela realmente precisava ir embora, e quando ela me contou o motivo, tudo passou a fazer sentido. A Nick não suportava mais viver perto dos seus pais. Na semana do aniversário dela, quando todos achavam que ela estava doente, ela tinha comido o pão que o diabo amassou em casa. Os pais dela eram psicopatas. Quando ela chegou tarde da aula de dança, eles a castigaram, deixando-a presa em casa. Mas ela não tinha ficado no quarto, e sim no porão. Pelo que a Nick disse, ela era castigada assim desde criança. Eles jamais a deixavam ficar muito tempo fora de casa, e se ela se atrasasse, era castigada. É por isso que ela nunca topava sair com a galera. Não tinha nada a ver com timidez. Depois de passar por um desses castigos, ela até chamou a polícia, mas não tinha como provar que ela não estava mentindo. Os pais dela tinham uma reputação impecável, e todos os vizinhos eram muito amistosos com eles. Então, a polícia achou que aquilo fosse mais um mimimi de adolescente. E depois, ela teve que ficar no porão de novo. Os pais dela quase não a deixaram fazer essa viagem e disseram que ela teria que se virar para arranjar o dinheiro. E agora era o momento perfeito para ela fugir. Ela tinha tudo o que precisava com ela e sua avó não morava muito longe de Nova York. Nossa, que coisa horrível! Era difícil de acreditar, mas aquilo mexeu muito comigo. Então a deixei ir e desejei boa sorte. Claro, todos deram a falta dela pela manhã e o sumiço dela deixou todos em choque. Eu disse pra todo mundo que estava mega cansada e que com o sono pesado não a ouvi fugindo. Nossos professores acionaram a polícia para começar a procurar pela Nick. Enquanto isso, nossa turma inteira foi mandada para casa. No fundo do meu coração, eu fiquei feliz pela minha amiga ter escapado. Mas essa história não acaba aqui. No dia seguinte, eu estava sozinha em casa quando ouvi a campainha tocar. Eram os pais da Nick e eles pareciam ser outras pessoas. Aquele sorriso simpático sumiu da cara deles e eles estavam furiosos. Eles gritaram comigo e exigiram que eu dissesse para onde ela tinha ido. Meu Deus, eu nunca imaginei que aquelas pessoas pudessem se comportar daquela forma. Eles eram totalmente loucos, a Nick tinha razão. Mas naquele instante eu não consegui lidar com aquele ataque violento. Eles me fizeram chorar e eu acabei contando para onde ela estava indo. Eu me arrependi muito depois, mas não fiz isso de propósito. No dia seguinte, eu vi um carro estacionar na porta dos vizinhos. Os pais da Nick saíram lá de dentro. E depois, a Nick saiu também. Ela estava horrível. Estava na cara que ela estava chorando. E foi macabro ver que os pais dela estavam sorrindo. Naquele instante, eu senti que aconteceria alguma coisa muito ruim naquela casa. Era bem provável que a Nick seria castigada, só que dessa vez seria bem pior que antes. Eu fiquei nervosa e comecei a pensar no que poderia fazer para ajudá-la. Eu quase destruí minhas unhas de tanto medo, mas depois tive uma ideia. Eu tinha que comprovar a crueldade dos pais dela. Era a única forma de tirar a Nick daquele inferno. Então, assim que escureceu lá fora, peguei meu celular e me esgueirei até a casa dela. Contornei a casa e vi a única janela que existia no porão. Havia luzes e sombras se movendo. Depois, eu liguei a minha câmera e engatinhei até a janela. O que eu vi naquele momento foi a pior coisa da minha vida. Eu cheguei bem no instante em que os pais malucos dela estavam gritando com ela e depois a deixaram no porão e saíram, trancando a porta. Assim que terminei de gravar tudo, eu corri e liguei para a polícia. Num instante, a polícia chegou. Eu corri ao seu encontro e mostrei o vídeo para eles. Depois, tudo pareceu cena de filme. Eu fiquei até com medo de ver o que aconteceria. Eles invadiram a casa e prenderam os pais da Nick.
Agora, eles não tinham mais como escapar. Eles teriam que responder pela crueldade e dor que haviam causado à minha amiga. Como é que eu não tinha percebido isso antes? Aquele sorriso hipócrita que eles usavam quando conversavam com os vizinhos camuflava a demência deles. Ufa! Graças a Deus tudo se resolveu. E a Nick ficou segura. Agora essas pessoas horrendas passarão pelo tribunal e espero que elas fiquem presas por um bom tempo. A Nick terá guardiões e eu espero que ela esteja bem. Eu fiquei feliz por ter ajudado ela, mas também sinto muito por ela ter passado por tantas coisas ruins na vida. Ela não merecia isso. Este é o fim da minha história. Sim, é horrível pensar que pessoas assim vivem entre a gente. Então, por favor, preste atenção nos seus amigos e não se esqueça de compartilhar este vídeo